Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa feito com carinho para levantar Gideões da oração, Gideões da adoração, Gideões da pregação da palavra. Homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes que querem estar preparados para a vinda de Jesus e se preparar também, preparar a igreja em santidade para a vinda do Senhor. Orando, adorando, pregando a palavra 24 horas. É isso aí, conheça este ministério. Estamos aqui para estudar com você a palavra de Deus. E no nosso programa hoje, estudando o que está escrito aqui no livro de Atos, vamos ver os discípulos em oração. Os discípulos orando. O que estavam orando? O que estavam pedindo a Deus? Por que estavam orando? E o que isso tem a ver conosco hoje, na nossa geração? Vamos ver? Deixe seu coração pronto para ouvir a voz de Deus, porque o programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje. Estamos tomando o livro de Atos, chamado Atos dos Apóstolos. Mas, na verdade, nós vamos descobrir que estes atos, estes feitos, foram feitos realmente do Espírito Santo de Deus. Feitos pelo Espírito Santo usando homens e mulheres cheios da presença de Deus para cumprirem um propósito na sua geração, fundando e começando a igreja. Sim, esta assembleia de homens e mulheres salvos por Jesus, transformados por um encontro real com o Senhor e que tinham o selo do Espírito Santo em seus corações. E aqui temos a história da igreja, como a igreja começou. E nós vamos ver que do mesmo modo que ela começou, ela também está terminando. A igreja do fim está se tornando cada vez mais semelhante à igreja do começo. Como ela começou, ela está terminando. E como ela começou? Com oração. Oração 24 horas. É isto mesmo. A igreja começou orando. Olha o que está escrito aqui em Atos capítulo 1, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha, nos evangelhos nós vamos ver Maria e os irmãos de Jesus fazendo algumas visitas inesperadas ou tendo alguns momentos no ministério de Jesus. Mas a própria palavra nos diz que os seus discípulos ainda não criam nele, os seus irmãos não criam nele. Que irmãos são estes? A Bíblia cita os irmãos de Jesus. Quando ele vai a Nazaré, eles dizem: não é este o carpinteiro? Não estão aqui entre nós os seus irmãos, Judas, Tiago, Simão, e não moram entre nós as suas irmãs? Sim, Jesus teve outros irmãos, porque vamos ver que no Evangelho de Lucas, quando fala sobre o nascimento de Jesus, diz que Maria enfaixou o menino, o seu filho primogênito. Primogênito é o primeiro. Então ela teve outros filhos depois. E esses irmãos de Jesus não criam nele ainda. Durante o período que o Senhor pregou, às vezes falavam: olha, se você quer ser famoso, vai para Jerusalém, vai lá para as pessoas grandes, revela-te a eles.
E Jesus disse: olha, vocês podem descer, não chegou ainda a minha hora. A hora do Senhor não era a hora do glamour, não era a hora da exaltação, mas era a hora mais difícil, a hora da cruz. A hora em que o Senhor havia de dar a sua vida em resgate da humanidade. E Jesus, então, tem os seus irmãos ali, quando alguém chega e diz: olha, estão aí fora sua mãe e seus irmãos. Jesus olha para os discípulos e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando para os seus discípulos diz: eis aqui minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs. Porque todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este é minha mãe, meu irmão, minha irmã. Jesus colocou minha mãe junto com os irmãos. Ou seja, não é uma posição de ser venerada, adorada, de ser a mãe de Deus, mas ela era mãe de Jesus como homem e ela também teve Jesus como seu Salvador. Não foi ela a mãe todo o tempo no sentido de protetora do Senhor, pelo contrário, Jesus era o seu Salvador, o seu Senhor. E aqui nós vamos ver que Jesus deu uma ordem e disse: fiquem em Jerusalém, fiquem até vocês receberem a promessa do Pai. E aqui os 11 discípulos, citados por nome, nome por nome, foram para Jerusalém, desceram do Monte das Oliveiras, atravessaram o Vale de Cedron, entraram pelas portas das muralhas de Jerusalém e foram até o cenáculo, aquele mesmo lugar onde Jesus instituíra a ceia, pão e vinho. O pão simbolizando o seu corpo, o vinho simbolizando o seu sangue derramado por nós. Os discípulos foram para aquele cenáculo e ali então, reunidos, eles começaram a orar. Estavam orando, orando, orando. O que eles estavam fazendo? Orando para quê? Buscando força, buscando... O que eles buscavam? Eles buscavam o cumprimento da promessa de Deus. Eles buscavam que o Espírito Santo viesse, fosse derramado sobre eles. Não sabiam quando seria, nem como seria, mas sabiam que isto aconteceria. Nós hoje temos uma promessa sobre as nossas vidas, a promessa de que Jesus virá para arrebatar a sua igreja, Ele virá para nos levar para si. E Ele mesmo disse: 2 estarão na cama, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão no campo, no moinho, uma é deixada, a outra é levada. 2 estarão no campo, um é tomado e o outro é deixado. Jesus nos falou sobre o arrebatamento, que Ele virá até as nuvens. Nós ouviremos o som da trombeta, do chofar, e a este som, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e então nós, os que estivermos vivos, seremos transformados no abrir e piscar de olhos, indo ao encontro do Senhor nas nuvens. E estaremos para sempre com o Senhor. Iremos com Ele para as bodas do Cordeiro. Tanta coisa nos aguarda, tanta aventura maravilhosa nos aguarda aí pela frente, nesse futuro em que a Bíblia nos mostra a promessa de Deus. Eles estavam ali orando: Senhor, cumpra a Tua promessa, cumpra a Tua palavra, mande o Teu Espírito Santo, estamos prontos para recebê-lo, dá-nos o Teu Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, de repente, esse de repente é inesperadamente. Esse de repente, no nosso cronograma, não sabemos quando será. Assim será também a vinda de Jesus, de repente. De repente o Senhor virá, num dia como hoje, num dia normal, num dia em que as pessoas compram, vendem, casam, dão-se em casamento, num dia em que as coisas estão todas absolutamente normais. De repente, o Senhor virá. De repente, o Senhor virá. Então, os discípulos estavam todos, e diz aqui que estavam perseverando unânimes em oração, isto é,
todos eles, todos orando. Não era um orando ou dois, ou eles se revezando na oração, mas todos juntos, dizendo amém às orações uns dos outros. Como é lindo quando a igreja ora. O que acontece quando a igreja ora? Como é importante a oração, que poder há na oração. É importante que você ore, é importante que você libere palavras proféticas de fé na oração, trazendo sobre a sua casa, sobre a igreja, sobre a sua cidade, sobre o nosso país, sobre o país onde você está, sobre a terra, a bênção da presença de Deus, a bênção do favor do Senhor, a bênção do perdão do Senhor, a bênção de um poderoso avivamento sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Ah, que coisa linda quando nós permitimos ao Espírito Santo nos usar. Quando nós buscamos ser cheios do Espírito Santo e vemos Deus agindo através das nossas vidas. Você já tem o Espírito Santo habitando em você? Você já tem esta certeza de que vai ser transformado indo ao encontro do Senhor nas nuvens? Você já tem esta alegria de já ter experimentado esta visitação gloriosa do Senhor e saber que você é habitação do Espírito Santo? Ainda não? Então eu te convido a orar agora. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, entregando sua vida ao Senhor, dando a Ele seu coração e se tornando um verdadeiro cristão, um homem ou uma mulher de Deus, com quem o Senhor pode contar e que estará orando até a vinda do Senhor. Feche seus olhos. Curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Eu me arrependo da vida que tenho vivido. Eu me arrependo e te peço perdão. Perdoa-me, Senhor. Lava-me completamente de toda impureza. Tira de mim tudo aquilo que não é teu, tudo que não é bom, arranca da minha vida, do meu coração e dá-me um coração puro, semelhante ao teu. Dá-me um coração perdoador e misericordioso. Dá-me um coração cheio da tua paz e da tua presença. Eu me entrego a ti, junto com tudo que sou e tenho, com toda a minha família. Nós pertencemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.